Foi o apóstolo Pedro que escreveu: haver Deus doado a nós, seus filhos, preciosas e muito grandes promessas. 2 São Pedro 1, versículo 4. Deveras, o Sagrado Livro contém muitas promessas e assegura serem elas dignas de fé. As promessas de Deus merecem fé porque Ele é fiel e verdadeiro. Escrevendo ao seu companheiro Tito, São Paulo referiu-se à esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu. Tito 1, versículo 2. Outra vez, em Hebreus 6,18, ele diz: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Mas, guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Porque assim é, quem prometeu é fiel, as promessas de Deus são sim e amém, isto é, totalmente certas. 2 Coríntios 1, versículo 20. Deus se preza de que confiemos nele. Podemos lançar sobre ele todo o nosso peso. Há duas condições a preencher para que Deus nos possa ouvir. A primeira delas é o abandono do pecado. A Escritura diz: os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, 2. A outra condição é a fé. São de Jesus as palavras: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. São Marcos 11, 24. Consideremos algumas das promessas de Deus. Primeiramente, a de nos perdoar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Esta é deveras uma preciosa promessa. O pecado é o nosso verdadeiro mal. Ele separa de Deus e impede que o Senhor nos ouça. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, versículos 1 e 2. O pecado corrompe, arruína a alma e faz pesar sobre nós a condenação à morte, morte eterna, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Incidentemente, que é o pecado? A Escritura diz: o pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3, versículo 4. A violação de qualquer dos 10 mandamentos, tais como Deus mesmo os proferiu, Êxodo 20, versículos 3 a 17, constitui pecado. A lei de Deus é qual espelho no qual devemos mirar-nos para conhecer a nossa condição. A promessa é, pois, que Deus nos perdoa os pecados, remove totalmente a nossa culpa. Como está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Não importa quão grandes ou quão numerosos sejam os pecados de uma pessoa, há perdão para eles. O apóstolo Paulo afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. O perdão, a remoção da culpa, leva a pessoa perdoada a ser adotada por filho, membro da família de Deus. Em Gálatas 4, 4 e 5, a Escritura informa que Deus tomou as providências necessárias a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que pede Deus para nos dar perdão? Ele pede arrependimento. Essa foi a pregação do precursor de Jesus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. São Mateus 3, versículos 1 e 2. O mesmo proclamou Jesus ao começar o seu ministério. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. São Mateus 4, 17. No Pentecoste, falando à multidão que, movida pelo Espírito Santo, perguntou aos apóstolos: que faremos, irmãos? São Pedro disse: arrependei-vos, segundo Atos 2, 37. Deve haver também a disposição de abandonar o pecado, como lemos em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E um ponto de grande importância: deve haver fé em Jesus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3, 21 a 26. Outra das muitas promessas de Deus é a de suprir as necessidades de seus filhos. E o meu Deus, escreveu São Paulo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Notemos, Deus quer suprir o que necessitamos, não propriamente o que desejamos. Com frequência, o que desejamos não é uma necessidade. O alimento, o vestuário, proteção do mal são necessidades asseguradas aos que confiam nele e lhe obedecem. Como declara o salmista, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. E mais importante ainda, são-nos asseguradas também as bênçãos espirituais que necessitamos: fé, amor, perdão, ânimo, regozijo no Senhor, poder para um viver santo. E todas as bênçãos do alto são-nos concedidas em Cristo. O apóstolo diz que Deus nos supre suas bênçãos em Cristo Jesus. Sim, tudo o que necessitamos está em Cristo. E se estamos em Cristo, a Ele unidos pela fé, então todos os bens do céu estão junto de nós, são nossos, como dádiva do Senhor. O nosso tempo não permite considerar mais que essas promessas, das muitas que Deus nos fez. E agora, a finalidade com que elas foram dadas. O apóstolo diz que nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Segundo São Pedro 1, versículo 4. O objetivo do céu, ao nos dar tais promessas, é possibilitar que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, desenvolvamos um caráter semelhante ao de Deus. Adão, nosso primeiro pai, e Eva, nossa primeira mãe, foram criados à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Possuíam a imagem do Criador na aparência e no caráter. Pelo pecado, a semelhança espiritual com Deus foi perdida. Cristo veio para restaurar em nós essa imagem. São do apóstolo Paulo as palavras: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3, 18. Mas, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3, 14. Notemos, para alcançar esse bem há necessidade de perseverança, de nos conservarmos unidos a Cristo até ao fim. Temos, pois, prezado ouvinte, um tesouro espiritual nas promessas de Deus. No seu amor e bondade, o Pai Celeste comprometeu-se a nos estender todos os favores que necessitamos para viver como Ele aprova, comprometeu-se a suprir cada uma de nossas necessidades, a restaurar em nós a imagem perdida de Deus. As promessas que fez merecem fé. Elas vêm do Deus que não pode mentir. Se cremos nelas, nós recebemos as bênçãos. Lembramos aqui as palavras de Jesus mencionadas no princípio da palestra. São Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A grande fonte de todas as bênçãos prometidas por Deus é o Senhor Jesus Cristo. Se pela fé nele alcançamos o perdão e salvação que Ele dá, somos ouvidos em nossas preces. Cumprem-se para conosco as promessas do céu. São dele as palavras: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. São João 15, versículo 7. Já confiaste a vida ao amigo divino, rádio ouvinte? Se ainda não, ouve agora o seu convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, 28 e 29. Vem agora e possui os infinitos bens do céu. Aqui nos despedimos. O Senhor se digne ter sob a sua asa protetora os que nos ouvem e suas famílias.